Sorry? I use the time. Test. Let me pray for you first. Vamos orar, meus irmãos? Estenda suas mãos para cá. Santo Deus, nós colocamos a vida do pastor Ramar nas tuas mãos. Usa, ó Pai, a mente, o coração, a habilidade dele. Usa, ó Pai, o testemunho dele, mas em especial, que a tua palavra seja aplicada aos nossos corações e produza a transformação verdadeira do teu Espírito Santo em nós. Louvado seja o teu nome, Pai. Coloca os teus anjos em nossa volta, que o poder do Espírito Santo venha sobre nós e que a tua palavra seja viva em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Amen. Bom dia. Very good. Good morning. Good morning. It gives me great joy to be here with all of you this morning. É uma grande alegria para mim estar com todos vocês hoje aqui de manhã. I want to thank our pastors, Leandro, Matthew, for giving me this invitation to be part of your service this weekend. Eu queria agradecer ao pastor Leandro, ao pastor Mateus, por esse convite, por participar do serviço, do culto de vocês hoje de manhã. I have been blessed extremely by being here in your church. Eu tenho sido abençoado grandemente por estar aqui com vocês esses dias. By the grace of God, I have traveled to many churches all over the world. Pela graça de Deus, eu tenho viajado por muitas igrejas ao redor do mundo. But this morning, as I was here and worshiping the Lord together with you, I sensed a strong presence of God in our midst. Mas hoje de manhã, enquanto nós estávamos louvando a Deus, eu senti a poderosa presença de Deus no nosso meio. And this is a great church because there are so many missionaries, so many people with the missionary heart to serve the Lord. E essa é uma grande igreja porque ela tem tantos missionários e tantas pessoas com coração missionário para se entregar a Deus. And I feel very strongly in my heart that you will be moving very soon from this place to a bigger place. E eu fico encorajado no meu coração por ver todos vocês vindo aqui ouvir a palavra assim. This morning I want to talk to you about how the church relates to the return of the King. E hoje de manhã eu gostaria de falar para vocês sobre como Deus ou como a igreja se relaciona com essa verdade de que o rei está voltando. In July this year, I was invited to go to Cairo in Egypt. Em julho desse ano eu fui convidado para ir ao Cairo, no Egito. And I was taken to the desert, a resort in the desert, to speak to about 300 professionals from the medical faculty. E eu fui numa região deserta para falar para 300 líderes e profissionais sobre o evangelho. They were doctors, pharmacists, they were surgeons, everybody, nurses all over from the medical faculty, coming from Egypt and many parts of the Middle East. All of them is doctors and nurses. Yes. Yeah. Todos eram profissionais da área de saúde, médicos, enfermeiras, todos vindo de várias partes do país e do mundo para participar. And they were all Christians and they had one particular focus and vision in their mind. E todos eles eram cristãos e todos tinham um propósito bem claro na mente deles. How can we reach the people in the Middle East with the gospel of Jesus Christ? E o propósito era como que nós podemos alcançar as pessoas do Oriente Médio com o evangelho de Jesus Cristo. Now, if you are familiar with the Middle East, you will know the moment you open your mouth and talk about Jesus to another person, it is death penalty. E naquela região nós sabemos que à medida que você abre a sua boca para falar do evangelho, você tem uma pena de morte sobre você. And as I was talking to them and listening to their heart, I can sense the passion that these people had for the kingdom of God. E à medida que eu ia falando com eles e ouvindo, percebendo o coração deles, eu pude perceber a paixão que eles tinham pelo reino de Deus. Why would these people risk their lives just for the sake of the gospel? Por que essas pessoas iam arriscar suas próprias vidas pela causa de Cristo, do evangelho? They could all live a very comfortable life. Todos eles vivem uma vida muito confortável. They're all professionals earning good money and they can stay in very good places in the Middle East. E todos eles eram profissionais e ganham muito bem e tinham uma vida muito confortável. Yet they were asking this question, how can we extend the kingdom of God and bring these people to the knowledge of Jesus Christ? Mas mesmo assim, todos eles estavam ali orando e tentando entender como que eles podiam estender o reino de Deus e trazer mais pessoas para o reino. I was talking to one doctor who came from England. He was a professor of medicine in the university. Eu estava conversando com um professor. Where are you from? From UK, England.
um professor médico e professor da Inglaterra, e ele tinha um mestrado, um bom preparo na área dele. And he said God had called him to Sudan in Africa. E ele disse que Deus havia chamado ele para ir para Sudão, na África. And he was saying that in summer the temperature goes beyond 50 degrees in the daytime. E ele disse que lá naquele local a temperatura pode chegar a mais de 50 graus. At nighttime the temperature is about 45 degrees. E à noite a temperatura fica na média de 45 graus. And they say there's no air condition, there's no fan, even the fan only generates hot air. E ele diz não tem ar condicionado e nem ventilador, mesmo o ventilador só sopra mais ar quente. And he said for us to sleep they will have to pour water on the mattress. E ele fala para nós dormirmos lá nós temos que pegar água e jogar no colchão. And as they lie on the wet mattress, the water evaporates and it cools down their body for 2 hours. E quando eles jogam a água, eles deitam, a água sobe um pouquinho, dá uma esfriada e dá para dormir umas 2 horas. And then again pour water over the mattress and sleep for another 2 hours. Então ele pega novamente um balde e joga a água para poder dormir mais 2 horas. And I asked him, what's wrong with you people? E eu perguntei para eles, o que tem de errado com vocês, You gente? can live so comfortably in London. Why are you killing yourself in Sudan? Vocês têm uma vida tão confortável em Londres, por que vocês vão se matar aqui no Sudão? And the doctor said, Mas o doutor disse, God called me to come to Sudan. Deus me chamou para vir para o Sudão. I was moved to see the compassion of these people. Eu fui tocado ao ver a compaixão daquelas pessoas. These people obeying God was the #1 priority in their lives. Essas pessoas obedeciam a Deus como a primeira prioridade na vida delas. And I asked myself the question, why are these Christians so different from the many Christians that live in my own country in Singapore? E eu me pergunto, como que essas pessoas podem ser tão comprometidas e outras pessoas no meu país não ter esse The comprometimento? way they looked at God was different. Devem olhar para Deus de uma maneira The diferente. way they looked at the purpose of their life was different. Eles devem olhar para o propósito da vida deles de uma maneira And they diferente. seemed to know the time and the season that they were living in was different from what others perceive life. E eles devem olhar o tempo e as estações da vida deles de uma forma diferente que outros olham. And as I was listening to your testimonies, the leader of the group, he was a psychiatrist, he went on the stage. E eu estava ouvindo The leader of the group, the doctors, as a psychiatrist, he came on the stage and he made a statement. E outro líder deles, que era um dos líderes que estava ali, veio até a frente e fez uma afirmação. And he said, if Jesus gave his life for you and me, we must be willing as doctors to lay our lives for Jesus Christ. Se Jesus deu a vida dele por você e eu, nós como doutores e médicos temos que ir dar as nossas vidas pelos Oh, outros. those statements broke my heart. Veja, aquela afirmação quebrou o meu Because coração. from where I come, we are so comfortable in our churches. Porque de onde eu venho, nós somos muito confortáveis nas nossas igrejas. We only take care of ourselves, we take care of our church, we are happy we are going to heaven. Nós simplesmente tomamos conta de nós mesmos, das nossas igrejas, nós estamos felizes por estar lá. And I asked myself these important questions. E eu perguntei para eles essa pergunta Am I importante. discerning the times like these people are seeing their future? Será que eu estou discernindo os tempos da mesma forma que essas pessoas estão discernindo? Am I doing something to know that where I live now is so critical and so important? Será que eu estou vivendo com a impressão de que aonde eu vivo, o tempo que eu vivo, é crítico para mim? And this morning, as we listen to the word of God, I pray that God will stir our hearts to know that the time we are living now is the very end of the times that Christ is coming back very soon. E eu comecei a orar para que Deus pudesse, nesse momento, atiçar o meu coração, aquecer o meu coração, para eu entender que nós estamos vivendo os últimos momentos. And my text is taken from Ecclesiastes chapter 3, verse 1. E eu queria ler com vocês Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. For everything there's a season, a time for every purpose under the sun. Há um momento certo para tudo, um tempo para cada atividade debaixo do céu. And Solomon, the wisest man in this world, he's giving us an instruction to tell us, even for the purpose in your life, there's a specific period of time. Salomão, o homem mais sábio que passou na terra, falou mesmo para a pessoa mais simples na face da terra, ela precisa entender que há tempos e momentos, estações diferentes para ela. Now, has there been a season or a time in your life when you thought, I should have done this, now I've missed the opportunity?
Eu tenho que entender os tempos e as estações que eu vivo para que eu possa me apropriar corretamente delas e não perder I elas. should have bought that property 10 years ago. The price was so low. Now I can't buy because the price have gone up. Se eu tivesse comprado uma propriedade há 10 anos atrás, que eu percebi que era o momento, agora eu poderia vender e ganhar dinheiro com ele. I should have bought these shares in the market. Now the price have gone up. I've missed the opportunity. Se eu tivesse comprado aquelas ações no tempo certo lá atrás, eu podia vender agora e ganhar o dinheiro certo. Or maybe in education, maybe you thought, I should have studied this and I studied hard. Now I could have gone into a better profession. Na área de educação, eu poderia ter estudado algumas coisas lá atrás e agora eu ia colher o fruto delas. Even in medicine, time is very critical. Medicine, even in the medical field, time is very critical. Mesmo na área médica, nós temos uma situação muito crítica para aproveitar e entender os momentos certos. When the person is in a stroke, if you don't bring him in time to the hospital, he will lose his mind. Se uma pessoa tem um ataque no coração, se você não leva ela rapidamente para o médico para tratar, ela pode falecer. Even in agriculture, time is very important. Mesmo no tempo da agricultura, isso é muito We importante. must be aware when to plant, when to harvest, and when to reap the different seasons. Você tem que entender os tempos certos de plantar, de cuidar da plantação e de colher. In the same way, E da mesma in our forma, spiritual life, we need to discern the times and the seasons that God is giving to us. na nossa vida espiritual, nós precisamos entender que tem tempos e tem estações diferentes de Deus para nós. Unfortunately, for some of us, we have missed the season of our lives. Infelizmente, muitos de nós têm perdido as estações, os tempos certos na I nossa should vida. have done this long time ago, but I've missed it. Now it's too late. Eu percebi algumas coisas lá atrás, mas eu perdi isso e agora é tarde demais. Timing is very important in your life and in the life of your children. O tempo é muito importante na sua vida e na vida dos seus But filhos. today I want to encourage you by the word of God. Mas hoje eu quero encorajar vocês com a palavra de Deus. Even if you have missed your opportunity, God can change the situation in your life. Mesmo que você tenha perdido oportunidades, Deus pode hoje novamente trazê-las. Our God is a God who gives us second chance to do what we have missed many times in our lives. Deus é o Deus que traz para nós segundas chances, para nós novamente termos a oportunidade em nossas And vidas. even in the Bible, we see many examples of people who knew their time, who knew their season, and they took action for God. Mesmo na palavra de Deus, nós vemos pessoas que sabiam o tempo que viviam, entendiam as estações e obedeciam a Deus corretamente. Especially in the book of 1 Chronicles chapter 32. Especialmente no livro de Crônicas, 1 Crônicas, capítulo 12. We read about David talking about the different tribes of the nation of Israel. Nós temos ali Davi falando das diferentes tribos da nação de Israel. He was looking at their strengths, he was looking at the contribution of all the different tribes of the nation of Israel. E ele estava ali falando das diferentes contribuições e diferentes coisas que cada tribo estava passando. Some of them, he praised them for their courage. E alguns deles, ele louvou eles por causa da coragem Some of deles. the tribes, they were very skillful in war. Alguns deles eram muito habilidosos na guerra. But there was one tribe, the tribe of Issachar, Mas tinha uma tribo, a tribo de Isacar, and this is what he has to say to them. e isso é o que Deus falou sobre The eles. sons of Issachar kept up to date their understanding of their times, and they knew what Israel should do. Ele diz que os filhos de Isacar mantinham-se atualizados em sua compreensão dos tempos e sabiam o que Israel deveria fazer. Now these men, they knew what seasons they were living in. Esses homens sabiam que estação eles estavam passando. And they also knew what actions that needed to be taken at that time. E eles também sabiam quais ações eles tinham que tomar Now, naquelas if I was estações. King David, I will make sure these men surround around me because they can give me the best advice as to what to do. Sorry? If I was King David, I would make them surround me. Se eu fosse o rei Davi, eu diria para ele exatamente o que ele poderia fazer com essa informação da melhor forma. And God has put every one of us with a particular purpose so that we will know the times and the seasons that we are living in today. Porque Deus quer nos colocar, cada um de nós, entendendo claramente a estação da vida que estamos e o que fazer nessas estações. In the New Testament, we read Jesus rebuking the Pharisees because they failed to discern the times that they were living. No Novo Testamento, nós vemos Jesus criticando os fariseus, porque eles não sabiam entender o momento da história, o tempo que eles estavam. In Matthew chapter 16, verses 1 to 3, we read, the Pharisees and the Sadducees, they came to Jesus asking him for a sign. No capítulo 16 de Mateus, nós vemos Jesus
sendo perguntado pelos fariseus ou pedido a ele que ele oferecesse um sinal para And eles. Jesus said to them, when you look at the heavens, you see the sun, you see the daylight, you know exactly what is the time and the seasons. E ele diz, vocês quando olham para o céu e vocês veem as nuvens, o sol, e vocês sabem qual é a estação que nós You estamos. know how to interpret the weather by looking at the sky. Vocês sabem que hora plantar, que hora colher, da forma como vocês olham para But o céu. sadly, they missed the very important fact that the Messiah was just standing in front of them. Mas vocês, infelizmente, tristemente, perdem a oportunidade de entender qual é o tempo de Deus para They vocês. were the teachers of the law. Eles eram professores da lei. They kept the law very strictly. Eles seguiam a lei de forma muito estrita. But yet they missed the time of their visitation. Mas eles mesmo assim perdiam o tempo da visitação de And Deus. Jesus rebuked them and called them hypocrites and said, you do not really know what time you are right now here. E Jesus criticou eles duramente, dizendo: vocês não sabem o tempo que estão vivendo. And the question today that you and I need to ask ourselves, E dessa forma, da mesma forma, nós temos que nos perguntar a nós mesmos: do we know the kind of times and seasons that we are living in right now? será que nós sabemos os tempos e as estações que nós estamos nesse momento Look vivendo? at the things that is happening all around us today. Será que nós entendemos as coisas que estão acontecendo em volta da Look gente? at all the biblical prophecies that are taking place right before our eyes. Será que nós percebemos as profecias que estão se cumprindo exatamente em volta de nós, nossos olhos? We are seeing things that we have never seen before in the history of mankind. Nós temos visto coisas acontecendo que nunca vimos no passado. But do we know exactly what kind of a season God has placed you and me today? Mas você sabe qual a estação que Deus está colocando eu e você agora para And we passarmos? want to look at the scriptures and see for ourselves what is God speaking to you and to me this morning. Então nós vamos olhar um pouco para esse texto e entender o que é que Deus tem para mim e para você hoje de manhã. For everything there is a season. Para cada coisa nós temos um tempo, uma estação. There's a time to be born, there's a time to die, according to Ecclesiastes chapter 3. Nós temos um tempo para nascer e um tempo para morrer. A time to plant and a time to uproot. Um tempo para plantar e um tempo para And arrancar. the list keeps on going. There's a time for every particular activity under the sun. E as coisas continuam e nós temos um tempo para cada coisa debaixo do céu. And therefore, there's even a time and a season for your life and my life on this surface of this earth. Então, é dado para você e para mim um tempo hoje, nesse serviço, nesse culto, para nós It aproveitarmos. is good not just to know there's a season, but what must we do during this time and this Então season? nós temos não só que entender a estação, o tempo que estamos, mas o que nós temos que fazer nesse tempo que You know, estamos. we have clocks and watches to make sure that we know exactly the time that we are living in. Veja, nós temos que olhar para o tempo para termos certeza de não estarmos perdendo a oportunidade mais uma When to vez. get out, when to sleep, when to send our children to school, there's a time for everything. Não importa se você é um profissional, se você é estudante, para todos nós há um tempo certo. The same way God has set spiritual clocks around us to know the kind of season and the time that we are living in today. Da mesma forma, espiritualmente, Deus nos dá clareza se a gente pedir acerca do qual é o tempo que nós estamos passando. That is why Jesus said in Luke chapter 21 verse 28, now when these things are beginning to happen, lift up your heads because your redemption draweth nigh. É por isso que Jesus diz em Lucas, capítulo 21, 28, quando essas coisas começarem a acontecer, levantem, ergam a cabeça, pois a sua salvação está próxima. And therefore you and I need to cry to God and say, God, give me the wisdom to discern the times and the season of this spiritual journey that we are living in today. Por isso que nós precisamos hoje parar e pedir para Deus, Senhor, me dê o discernimento espiritual para entender o tempo que eu estou vivendo hoje. Sometimes things can wait for some actions to be taken. Algumas vezes dá para a gente esperar para que as ações sejam But tomadas. today we are living in a time that we must put out our running shoes and run as fast as we can to fulfill the purpose of our life. Mas hoje nós precisamos colocar os nossos tênis de correr e correr o mais rápido possível na direção de cumprir o propósito de Deus. If you look around us, this is the right opportunity and the season for us to go there and reach out to the world. Se você olha as oportunidades, você vai ver que é o momento certo de nós irmos e pregarmos o evangelho em todos os We cantos. cannot sit down and think there are 4 more months to come, then I will do it. That is not the time anymore. Se nós pararmos para esperar e pensar, algum momento vai chegar a hora, nós vamos novamente perder o tempo. You remember yesterday I talked about the current condition of the world. Então ontem eu falei sobre a corrente,
o momento corrente, a situação corrente do mundo. We talked about how bad the moral situation was. Nós falamos sobre quão ruim era a situação moral do We mundo. saw how evil is now increasing in this earth. Nós falamos quão maldoso, quão mal cresceu no And mundo. people are no more interested in religion anymore. Que as pessoas não estavam mais interessadas em religião nunca And mais. people just want to come to church to listen to what they want to hear, not what God wants to speak to them. Que as pessoas vêm para a igreja para ouvir somente o que elas querem ouvir. And we saw how much people that need to hear about Jesus Christ. E nós falamos sobre a quantidade de pessoas e povos que ainda precisam And ouvir o there's one more evangelho. thing that I discovered in the current times that we are living in today. Mas tem mais uma coisa que nós estamos vivendo hoje no nosso tempo. People have lost this time. People have lost the priorities in their lives. As pessoas têm perdido as prioridades na vida delas. These are the days we live where our values have changed, our priorities have changed, and the way Christians see time has changed. Nós tivemos um tempo onde nosso tempo está sendo perdido, as nossas prioridades estão inconsistentes, e nós estamos então perdendo o que Deus tem para nós. God and His ways are no longer the priority of many of us. Sorry? God and His ways are no longer the priority. Deus e os caminhos dele não são mais a prioridade para as nossas vidas. Our career has become more important than the things of God. A nossa carreira se torna muitas vezes mais importante do que o reino de Deus. Education has become more important in the lives of our children. Sorry? Education has become more important in the lives of our children. A educação, a sua própria educação, tem se tornado mais importante do que o cuidado com seus We filhos. don't talk about seeking after God and His kingdom anymore. Nós não temos mais falado sobre o pecado, sobre qualquer coisa ruim que as pessoas possam We fazer. follow the ways of the world and the way the world is leading us and not we leading the world. We follow the ways of the world. Nós estamos seguindo o jeito do mundo, ao invés de nós mostrarmos para o mundo o jeito de Deus. God is no longer our priority anymore. Deus não é mais a nossa We prioridade. only visit God on a Sunday morning. A única razão que muitas vezes vemos a igreja no domingo de manhã. And the same thing happened in the Old Testament. E a mesma coisa acontecia no Antigo Testamento. We read in the book of Haggai chapter 1 verse 9, God was through the prophet looking at the people and He said, look, my house lies in ruins, says the Lord Almighty. Se vocês lerem no livro de Ageu, capítulo 1, versículo 9, a parte B, fala que a minha casa está em ruínas. While you are busy building your own house and your own future. Enquanto vocês estão ocupados em construir as suas próprias casas, os seus próprios And negócios. God is looking at the people and saying, you're all living a very comfortable life, but my own house is in ruins. E Deus diz para eles, vocês estão vivendo uma vida muito confortável, enquanto a minha própria casa está In abandonada. other words, God is looking at the people and saying, look, you must be kingdom mind, kingdom focused. Você precisa, Deus está olhando para eles e dizendo, você precisa ter uma mente no reino, um povo que tenha a mente no reino de Are Deus. we willing to build the kingdom of God right here on the surface of this earth? Será que hoje nós estamos dispostos a construir o reino de Deus a partir das nossas Does God, vidas? the value of the Bible, become our priority in the way we live our lives? Que o caminho de Deus possa se tornar a nossa prioridade hoje. And therefore, you and I got to be very careful how we live our lives during these difficult times. Então nós precisamos ter muito cuidado como que nós vamos decidir os próximos passos na As nossa I vida. mentioned, if you look around, everyone, every Christian, every leader, every pastor and a theologian, they are telling us today that Jesus Christ is going to come very soon. Quase todos os pastores, todos os líderes, todos os pregadores têm dito a mesma coisa, que Cristo está voltando. One of the things that talk about the signs of Jesus coming is this global society, the global connectivity. Uma das coisas que é falado na palavra de Deus que iria acontecer, que nós íamos ter uma sociedade global, conectada The globalmente. book of Revelation talks about the one government system that is going to come in the times No very livro, soon. no livro de Apocalipse, por exemplo, fala que no fim dos tempos teria uma sociedade global, gerenciada ou liderada, governada That's globalmente. exactly what we are seeing today. E isso é exatamente o que nós temos visto All acontecendo. the nations are connecting one to another. Quase todas as nações estão se conectando umas com as outras. People are talking about a new world, a new age coming very soon together. As pessoas estão falando de um novo mundo, uma nova era vindo. And we are seeing prophecies being fulfilled one at a time very rapidly. E nós temos visto uma profecia depois da outra do fim dos tempos se cumprindo. Now listen, according to the Jewish tradition, Veja, a partir da tradição judaica, many of the rabbis and the Jewish leaders who are living today, they are saying this.
Muitos rabis, muitos líderes da tradição judaica têm dito isso hoje. They believe their Messiah is coming back soon. Eles acreditam que o Messias está vindo em breve. And they are saying, before their Messiah comes, E eles falam antes que o Messias venha, the same plagues that took place in the time of Exodus will take place before the Messiah a comes. mesma coisa que aconteceu no livro de Êxodo vai acontecer agora. And the rabbis are saying that the Messiah is coming. Então os rabis estão dizendo, o Messias está vindo. Why do they say this? E por que eles dizem isso? Just a few years ago, some of the lakes in Africa and Indonesia all of a sudden turned into red like blood. Alguns anos atrás, toda a água, say again, water, Some of the lakes, rivers in Africa and Indonesia suddenly became red like blood. alguns lagos e rios na África e na Indonésia se tornaram pretos, escuros. And the rabbi said this thing happened during the time of Moses. E os rabis falaram, isso aconteceu também na época de Moisés. Messiah is coming back very soon. Então Messias está vindo bem rápido. And recently, just a few years ago, there was locusts that came into Saudi Arabia and destroyed a herd of animals. Say again. Locusts, the insects came and destroyed animals in Saudi Arabia. Say again. Locusts. Ok. Sorry. Gafanhotos vieram e destruíram toda a plantação na Arábia Saudita. What they are saying, the same plagues that took place in the time of Exodus is now happening right before our eyes. E novamente eles dizem, aquilo que aconteceu lá em Êxodo está acontecendo de novo na frente dos nossos olhos. And they are saying that their Messiah is coming back soon. E eles então sempre afirmando, o Messias está voltando em breve. Now the question is, how do you and I, as the church of God, react to the things that we are seeing around us today? Então a questão é, como que eu e você reagimos à volta de Cristo? How can we prepare ourselves for the return of the King? E como que nós podemos nos preparar para o retorno do Rei? Allow me to give you 3 important postures or strategies that we must adopt so that we are prepared when Christ will come. E eu queria apresentar para vocês 3 princípios importantes que nós temos que usar para preparar as nossas vidas. Firstly, live now with God in focus. A primeira coisa é viva agora com Deus em foco. The preacher goes on to say in Ecclesiastes chapter 12 verse 1, he says, "Remember now your Creator in the days of your youth." Em Eclesiastes capítulo 12, versículo 1 é dito, lembre-se do seu Criador enquanto você é jovem. In other words, remember now and put God the Creator as a central focus in your life. Não lembre agora dele e coloque ele agora como centro, o foco da sua vida. I'm glad to see many young people in your church today. E eu fico feliz em ver muitas pessoas jovens hoje no culto. If you go to churches in Europe and many parts of the world, you will never see young people anymore in the churches. Se você for em igrejas na Europa e em várias partes do mundo, você não vai ver pessoas jovens sentadas no culto. God is no more the center of your lives anymore. Deus não é mais o centro da vida das pessoas, não And mais. the preacher is now telling us, remember the Creator, make Him your focus even when you were young. E a palavra de Deus está sempre nos lembrando, coloque Deus no centro da sua vida. If you notice, the Scripture always talks about the now. Veja que as escrituras sempre falam acerca do agora. As you read your Bible, the Bible always speaks about now, not about yesterday or even sometimes about the Se future. você lê a palavra de Deus, ela sempre fala do agora, não de ontem e não de amanhã. Now is the accepted time. Agora é o tempo aceitável Now do is Senhor. the day of salvation. Agora é o dia da salvação. Now is the time to be reconciled with God. Agora é para nós virmos diante de Filho de Deus. Now is the time to take things seriously, not tomorrow. Agora é a hora de levarmos Ele a sério e não amanhã. And the preacher is calling us to live not with the regrets of the past or with the future, but now remember your Creator. E o pregador está dizendo para nós não vivermos nos arrependimentos do passado ou nas ansiedades do futuro, mas na necessidade do presente, da presença de Many Deus. times we think when my career is established, then I will think about God. Muitas vezes nós pensamos, quando eu chegar lá naquele lugar, então eu vou prestar When I atenção finish em my Deus. education, then I can start thinking about God. Quando eu terminar a minha educação, meus estudos, então eu vou prestar When atenção em I'm Deus. married, I have children, then I can start thinking about God. Quando eu casar e tiver meus filhos, então eu vou prestar atenção em Deus. Or when I'm retired, I got nothing else to do. Oh, then I can come and serve God.
Então, quando eu não tiver mais nada para fazer na minha vida, então eu vou vir e servir a But Deus. that is not what the preacher is telling to us this morning. Mas não é isso que o sábio de Eclesiastes está He falando is para saying, nós. remember your Creator. Put Him the focus of your life even now when you are still young. Ele fala, lembre-se do seu Criador mesmo agora e coloque Ele no centro da sua vida. Better to remember Him now than to spend eternity in regret. Nós precisamos agora fazer isso ou vamos gastar a eternidade no arrependimento? Now, how do we put God as the focus in our lives? E como que nós colocamos Deus no centro das nossas Mark vidas? 12:30 tells us, and you will love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. Em Marcos 12, capítulo 13, fala, você tem que amar o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente e de todas as suas forças. We love God with all our hearts when we love Him exclusively and love Him alone. Nós amamos a Deus de todo o nosso coração quando nós amamos Ele exclusivamente com o nosso coração. This is not just an emotional attachment just on a Sunday morning, but every day in my life, I love the Lord with all my E heart. nós não fazemos isso domingo de manhã, mas nós fazemos a cada dia para o resto da nossa vida. God has the preeminence in every area of my life. Deus tem que tomar, estar presente em cada ângulo da minha Bible vida. tells us you and I cannot serve two masters. Sorry? We can't serve two masters. O Senhor Jesus diz que nós não podemos seguir a dois mestres. Whatever we do, we love God and we just want to please Him. Tudo que nós tivermos na nossa mão, nós temos que voltar para Ele e adorá-lo com essas We coisas. love God with all our soul when we find satisfaction in Christ alone. Se nós amarmos a Ele com toda a nossa alma, nós vamos achar satisfação somente nele. Jesus was describing the cost of discipleship and He said you will love God with all your heart and with all your soul. Quando Jesus estava descrevendo o custo do discipulado, é quando Ele falou que nós temos que amar a Deus com toda a nossa And alma. if you love God with all your soul, no matter what happens in your life, you will still follow after God. E se você amar a Deus de todo o seu coração, não importa o que você passar na sua vida, você vai continuar seguindo a Ele. Even persecution comes, even trials come, even everybody fails you, you will still love God and you will serve. Mesmo se a perseguição vier, se as dificuldades vierem, se você for abandonado por todos, mesmo assim você vai continuar servindo a Deus. Today, many times when we have some problems, when some difficulties and crises, I don't want God anymore. God has forsaken me. Hoje em dia, muitas vezes, quando chegam os problemas, dificuldades, eu simplesmente falo, não quero mais seguir a Deus desse jeito. But today, God is looking for people who will always put God in the center of your life. Mas Deus está procurando hoje pessoas que consigam colocar Ele em primeiro lugar. I remember a few years ago, I was in Myanmar on a missionary journey. Eu lembro alguns dias atrás nós estávamos em Mianmar numa missão, numa viagem missionária. In Myanmar, almost every family has some chronic problems, demon possession, all kinds of difficulties. Em Mianmar, cada família tem uma doença grave, tem um endemoniado, tem um problema sério espiritual. And after doing the ministry, I came back to Singapore. E depois que eu terminei essa viagem, eu voltei para Singapura, minha casa, I was working in my office at 5:20 in the morning. e eu estava trabalhando no meu escritório às 5h20 da manhã. I work for the government, so I was working early in the morning, 5:20 in the morning. Eu trabalho para o governo de Singapura, então eu trabalho bem cedo. I get a phone call from my son. E eu recebi um telefonema naquele He said, momento. Dad, my second daughter, who was 24 years old, she is lying unconscious on the bed. Era minha filha que estava me ligando, meu filho estava me ligando, falando que a minha filha, de 20 e poucos anos, estava deitada na cama inconsciente. And I asked her, is she still breathing? E eu perguntei, ela consegue respirar? Yes, she's still breathing. E ele falou, ela consegue I respirar. told them, rush her quickly, bring her to the hospital. E eu falei, leva ela rapidamente para o hospital. I left my workplace. E eu deixei o meu trabalho. I rushed to the hospital. E eu corri para o hospital também. And as I was driving along the road, E quando eu estava dirigindo na direção para lá, many questions were going on in my mind. muitas questões vieram à minha mente. Why God? Por que Deus? Why me? Por que eu? I'm giving my life for you. Eu tenho dado a minha vida por I você. work day and night serving you. Eu posso morrer para servir o And Senhor. why are you doing this to my own daughter? Mas por que o Senhor está fazendo isso para minha filha? And as I was driving, Então, enquanto eu estava dirigindo, I hear this voice. eu ouvi a voz dele. If I will take away your daughter tonight, will you still serve me? E a voz dizia, se eu pegar a sua filha, levar a sua filha hoje, você ainda vai me seguir? I said, God, you can't ask this question to anybody. E eu falei para Deus, Deus, o Senhor não pode fazer essa pergunta You para can't ask ninguém. this question to any parent. Você não pode perguntar isso para I nenhum pai. pretended not to listen. Não, eu
fingi não I estar keep on driving ouvindo. my car. E eu continuei dirigindo Again meu the carro. voice came again. Então a voz veio de If I novo. were to take your daughter tonight, will you still serve me? E a voz dizia, se eu levar a sua filha hoje, você vai continuar me I seguindo? jammed the brakes of the car. E eu tentei frear o carro. Tears were just rolling down my eyes. E eu comecei a chorar compulsivamente. You know, I have journeyed with the Lord to understand God never makes a mistake in my life. Sorry? God never makes a mistake in my life. E eu chorando pensei, Deus nunca fez nada errado em minha vida. And I said to God, Lord, if this is your will, with tears pouring down my eyes, and I say, God, if this is your will, let your will be done. E eu falei chorando diante de Deus, Senhor, se essa é a tua vontade, eu obedeço ao Senhor, eu recebo isso. But I said, God, you will have to explain to my wife, because my wife will never understand that you spoke to me like this. Mas eu falei para ele, Senhor, mas o Senhor precisa falar com a minha esposa, porque ela nunca vai conseguir entender For isso. the first time in my life, I understood exactly how Abraham felt when God asked him to sacrifice Pela primeira vez na minha vida, eu entendi exatamente como Abraão se sentiu quando levou o filho dele. When I went to the hospital, my wife was there. The doctor calls me and my wife to the special room. E quando eu cheguei lá, minha esposa já estava lá e o médico chamou eu e minha esposa para um quarto separado. And he said, your daughter has probably got the meningitis of the brain. E ele falou para mim, a sua filha provavelmente tem meningite aqui na nuca. And you know, until now, there's no cure for meningitis. E você sabe que nós não temos nenhuma cura para isso aqui. And the doctor said, 24 hours, your daughter may not survive. E ele falou, em 24 horas a sua filha não vai Now sobreviver. you can imagine my condition. E você pode imaginar a minha condição. You know, I said, God, if you want to take my life, please take away. E eu falei, Senhor, se o Senhor quer levar a minha vida, me leva. You want to take my wife, please take her and go. Se o Senhor quer levar a minha esposa, pode levá-la. But don't do this to a 24-year-old girl. Mas, por favor, não faça isso com a minha Why- filha de why do you- 24 why- Why anos. do you want to do this to a 24-year-old Por girl? que o Senhor quer fazer isso com ela? And we all began to pray. E todos nós começamos a The orar. same doctor told another doctor friend of mine, this girl will surely die. E o mesmo doutor falou para o outro, olha, a filha dele vai morrer, com certeza. And friends all over the world were praying. E irmãos nossos do mundo inteiro estavam orando agora por And essa. the question in my mind was, if you really love God, will you still serve Him with all your heart, even in a situation like this? E a questão que ficava martelando na minha cabeça é se você perder a sua filha, você vai continuar amando a Deus? 24 hours passed. 24 horas passou. My daughter was still alive. A minha filha ainda estava But she viva, was in a state of coma. mas ela estava num estado de Now coma. the doctor comes and says, Então o médico veio, even if she survives, mesmo ela sobrevivendo, her brain will be a rotten vegetable. mesmo se ela sobrevivendo, o problema na mente dela, no cérebro, vai ser muito And grande. I say, God, now this is worse situation. Aí eu falei para Deus, Deus agora piorou a For the situação. rest of her life, she's going to be like this. Porque se ela continuar viva, ela vai ficar com problemas sérios. Will you still serve me when you go through this? E Deus novamente perguntou para mim, você vai continuar me servindo se ela passar por essa situação de ter problema no cérebro? Very difficult situation. Uma situação I muito couldn't difícil. understand what God was trying to do. Eu não consegui entender o que Deus estava tentando fazer. And my son came to us. My son was only 21 years old. E meu filho veio até mim, ele tinha só 21 anos. He looked at me and my wife and said, you two better go back home. E meu filho falou, vocês dois, é melhor vocês voltarem para I will casa. stay back in the hospital and take care of my sister. E ele e a esposa voltaram e o filho dele ficou cuidando da minha filha. And the 21-year-old boy went into the ICU every hour, lay his hand on his sister and prayed, Jesus, raise up my sister. E o meu filho de 21 anos, a cada uma hora, ele ia na frente da minha filha que estava em coma e orava para ela, Senhor, levante a minha irmã. And I asked myself this question, God, how can someone serve you and pray in a situation like this? E eu falei para Deus, Deus, como que alguém pode servir o Senhor e orar numa situação como essa? The question was, will you still serve me in a situation like this? E a pergunta era, você vai continuar me servindo numa situação como essa? 3 days passed by. 3 dias se passaram. She was in a state of coma. Ela estava ainda em coma. And then as I was praying and trusting God for a miracle to take place, E eu estava ainda confiando e orando a Deus para que Ele fizesse um milagre. I get a phone call. E eu recebi um telefonema. Quickly come to the ICU. Corre para a And UTI. they put the phone down. E eles desligaram. I rushed to the ICU. E eu corri para a And UTI. to the glory of God, E para a glória de my Deus. daughter was sitting upright on the bed. A Hallelujah. minha filha estava sentada na cama. Glória a Deus. And she was perfectly well. E ela estava perfeitamente bem. They sent all the tests to London to see what's wrong with my daughter.
E eles mandaram todos os testes para Londres para ver o que tinha acontecido com ela. Nothing was wrong with her. E os médicos falaram, não tem nada errado com ela agora. That day I realized, Então naquele dia eu percebi, when you put God in the center of your life, quando você coloca Deus no centro da sua vida, when you teach your children to put God in the center of your life, quando você ensina os seus filhos a colocar Deus no centro da vida deles, they will never be shaken no matter what happens in their life. eles não vão nunca se balançar, cair da fé, porque Cristo é o centro da vida deles. Hallelujah. Aleluia. And that is why the writer, the wisest man in the whole world. Now Solomon is the most wisest man in the whole world. Por isso que Salomão, o homem mais sábio do mundo, mais sábio da história, He has gone through every situation in his life. ele passou por todas as situações na vida He dele. had made all the mistakes in his life. Ele cometeu vários erros na vida dele. And yet he is saying, Mas mesmo assim ele está dizendo, if you want to see success in your life, se você quer ver sucesso na sua vida, put God in the center of your life. coloque Deus no centro da sua vida. Hallelujah. Aleluia. And when you and I will put God in the center, Então, se nós, você e eu, colocarmos Deus no matter centro, what happens to you or your children, não importa o que aconteça a você e seus filhos, they will know my Redeemer lives. mas Ele vai caminhar e vai continuar com a God will gente. never leave me nor forsake me. Ele nunca vai nos abandonar. And today, this morning, Então, hoje de manhã, I can sense that many of you are going through crisis in your life. eu posso ver que muitos de vocês estão passando por crises. Some of you are going through challenges that you find it impossible to overcome. Alguns de vocês estão lidando com desafios que vocês acham que são impossíveis Maybe de serem there's some vencidos. relationship problem that you are going through. Talvez seja algum problema de saúde na vida de Or some vocês. financial difficulty that you are going through. Ou alguns problemas financeiros na vida de But vocês. today, if you will decide to put God in the center of your Mas life, hoje, se você decidir colocar Deus no centro da sua vida, I tell you, God will come and resolve the situation for your life. e eu tenho certeza que Deus vai vir e vai lidar com essa situação na sua vida. Hallelujah. Aleluia. And when I was in Egypt, you know, the young doctors, 25 years old, young men, they come to me and ask a question. E quando eu estava no Egito, então, naquela viagem, jovens doutores de 25 anos vieram conversar How comigo. can I live close to God? Como que eu posso viver perto de How Deus? can I live a life of holiness? Como eu posso viver uma vida de How santidade? can I hear God speaking to me? Como eu posso ouvir a voz de Deus falar How can comigo? I serve God? Como eu posso servir a Deus? We don't find people asking this kind of questions nowadays anymore in many parts of the world. Nós não achamos pessoas fazendo esse tipo de perguntas em muitas partes do mundo hoje. All the questions we ask is, how can I excel in my career? How can I make more money and become a rich man? A maior parte das perguntas são como eu posso melhorar a minha carreira, But como eu posso ganhar mais there dinheiro. were a group of young Christians, young doctors were saying, I want to put God in the center of my Mas life. quando você vê jovens assim falando, eu quero colocar Deus no centro da minha And the vida. question that all of us must ask this morning, Então a questão que todos nós temos que fazer is hoje de God manhã really in the center of my life? é realmente Deus o centro da nossa Or vida? is it someone I come to whenever I have difficulty or in trouble, then I come to God? Ou é simplesmente uma pessoa que quando eu tenho dificuldades eu venho até But Ele? today I want to assure you that when you put God in the center of your life, God will be there for you in every difficult situation. E eu quero dizer para você hoje, se você colocar a Deus na sua vida e no centro, Ele vai estar com você em cada situação da sua vida. So live now with God in your focus. Então coloque Deus no foco da sua Number vida. 2, live now with God's purpose in focus. Segunda coisa, então, viva agora com o propósito de Deus em foco. For everything there is a season, a time for every purpose under the sun, under heaven. Porque há tempo ou estação para tudo na vida, um tempo para todo propósito debaixo do céu. Yesterday, Pastor Thomas was sharing with us that God has a purpose for every one of us. E naquele dia, o pastor Thomas estava compartilhando que o Senhor tem um propósito para cada um de nós. You and I are called to glorify God in everything that we do. Nós dois somos, você e eu somos chamados para glorificar a Deus em cada coisa que fazemos. God has called us in Christ Jesus to live a life of holiness. Deus está chamando a gente para em Cristo Jesus vivemos uma vida de That santidade. we will conform to the image of His Son. Que nós possamos nos conformar à imagem de That Jesus. we will be the salt and the light of this world. Que nós venhamos a ser o sal e a luz do mundo. And then God has given to us to be part of a vocation in our life, a purpose to serve Him in the areas that God has called us. Então Deus está nos chamando para na nossa vocação, no nosso trabalho, servirmos a glória dele. Two particular areas you and I must consider. Two areas we must consider. Então em duas áreas nós temos que agora fazer algumas God's coisas. purpose for us to be in our own careers.
Primeira área que nós temos que trabalhar, propósito de Deus nas nossas próprias You are carreiras. free to choose whatever career you want to do. Você está livre para escolher qualquer carreira que você But the quiser. question you must ask, will God be glorified? Will I be a blessing in this career that I am doing? Mas a pergunta que você tem que fazer é se Deus vai ser mais glorificado por essa carreira que você está God has escolhendo. given us many talents, many abilities, but with all this, in whatever career I do, will I still glorify Deus God? está dando muitas habilidades, muitos dons a nós. Mas nós temos que nos perguntar, essa carreira, esse local, é onde eu vou mais glorificar a I Deus? was so blessed to see the Egyptian doctors that they are leaving their place and going to a difficult place to start a clinic. Why? So that through that means they can bring the gospel to the unreached Eu fiquei people. muito feliz de ver aqueles médicos egípcios, ou lá no Egito, que dedicando a vida deles, não para a carreira deles, mas para que a glória de Deus crescesse através da carreira I'm deles. happy to hear some of your testimonies. Some of you want to go as missionaries to difficult places to fulfill the purpose that God has given for your life. Então, fico feliz de ouvir que alguns de vocês querem ir para locais difíceis do mundo pregar o Evangelho para preencher a glória de Cristo nesses It locais. might not give you much publicity. People may not know what you're doing. Se você não... Sorry? People may not know what you're doing. Talvez as pessoas nunca saibam exatamente o que You você está may fazendo. not be making as much money as the other people will be making. Talvez você não vai fazer a mesma quantidade de dinheiro que outras pessoas But conseguem. you will fulfill God's purpose in your life. Mas você pode cumprir o propósito de Deus na sua vida. And when you do that, you bring glory to God. E dessa forma você vai trazer glória ao nome de Deus. Hallelujah. Aleluia. You know, I work for the Singapore government. Você sabe, eu trabalho para o governo de Singapura. Every week I put 44 hours working in the office. Toda semana eu coloco 44 horas de trabalho lá. On top of that, I go on my mission to check my mission work. I serve in the mission. You know, I travel quite a lot. Eu viajo bastante, eu vou em viagens missionárias, eu faço esse trabalho missionário muito. One day my boss calls me to the office. E um dia o meu chefe me chamou no escritório. Do you know you've been traveling everywhere? Você sabe que você está viajando em todo lugar? The Singapore government is paying you to do your God's job. E o governo de Singapura está pagando você para fazer o seu trabalho. And I said, yes, boss, I know what I'm doing. Eu falei, sim, chefe, eu sei que eu estou fazendo. And then my boss said, Então meu chefe falou, we want to promote you. nós queremos promover você. You just told me I'm not in the office and you still want to promote me. E eu falei para o meu chefe, você acabou de me chamar para cá para me dar uma bronca e quer me promover? The promotion was very good. E a promoção era muito boa. High salary, Um salário ainda melhor. senior position. Uma posição sênior na empresa. But Mas you cannot travel as much as you want. você não pode mais viajar como você quer viajando. What will you do? O que você faria? I say, boss, thank you very much. I don't want the promotion. E eu falei, chefe, muito obrigado, mas eu não quero essa promoção. You don't want the money? Você não quer mais dinheiro? It's a senior position. Você não quer a posição de sênior? Boss, I know what is my purpose in my life. Chefe, eu sei qual que é o meu propósito na vida. Anything that contravenes my purpose, I am not interested. Qualquer coisa que é contrária ao meu propósito, eu simplesmente nego ela. And my boss make me to sign a letter to say I don't want my promotion. E meu chefe fez eu assinar uma carta dizendo, eu não quero essa promoção. Why am I doing this? Por que eu estou fazendo isso? Because God's purpose for your life is so important. Porque o propósito de Deus para a sua vida é muito And if importante. you are a born again Christian, E se você é um cristão nascido de you novo, will want to do what is God's purpose for your life more than anything else in this world. você vai querer fazer o propósito de Deus para a sua vida mais do que qualquer outra coisa no mundo. Even if it means for you to leave your country and go as missionaries to another place. Mesmo que isso significa sair do seu país e ir para outro país como And missionário. when you do that, Porque quando você faz isso, God never shortchanges anyone who has totally committed their lives to Him. porque Ele nunca vai deixar você sozinho, Ele é totalmente comprometido com você em cada passo. God will reward you much more than you can imagine. Deus vai recompensar você muito mais do que você pode imaginar. That is the kind of God that we serve. Então esse é o tempo de Deus para a gente servir. Hallelujah. Aleluia. But you must be willing to put God and God's purposes in the center of your focus. Mas of your você life. precisa ser comprometido em colocar Deus e o propósito de Deus no centro da sua vida. 2 years later, my boss calls me again. 2 anos depois disso, meu chefe me chamou novamente. We are giving you the promotion. Ele falou, nós vamos dar a promoção You para don't você. have to worry about traveling. You can still carry on traveling. Você não precisa se preocupar com a viagem, pode continuar viajando. Hallelujah.
Hallelujah. Aleluia. God never shortchanges anyone who trusts Him and put his or her faith in the Lord Jesus Christ. Deus nunca deixa para trás ninguém que se compromete com Ele. I can tell you this why, because I've experienced this in my life. Eu posso dizer isso, porque eu experimentei isso na minha And vida. when you are very clear about your focus and do what God wants you to do, your life will never be the same Se again. você já tem clareza sobre o propósito de Deus e se compromete em realizar o propósito de Deus na sua vida, você vai perceber isso, essa recompensa de Deus em And você. God has a purpose for everyone, even in our church. E Deus tem um propósito para cada um de nós aqui nessa igreja. Every one of us who are members of the body of Christ must have a purpose even in the church you are attending. Todos nós, membros do corpo de Cristo, participantes de uma igreja, temos um propósito também na igreja que participamos. God has given to us talents and abilities, and if you're not serving in your church, then you better come and speak to your leadership. Deus tem dado para nós dons, talentos, habilidades. Então, se você não está servindo a sua igreja local, alguma coisa está errada ainda na sua In the vida. kingdom of God, there's no such thing as a Sunday Christian. No reino de Deus não tem uma coisa parecida com cristãos só de domingo. There's an everyday Christian, not just a Sunday Christian. Nós temos simplesmente cristãos todos os dias, não só de domingo. And you and I must get actively involved in serving God in the church, no matter what capacity it can be. E todos nós então temos que nos envolver, nos servir a Deus na igreja local com todas as capacidades que temos. In Singapore, we had a 4-star general chief of the defense force. 4-star? General. Army general. 4-star general. Ele é general de 4 estrelas. Not me, in Singapore, the chief of defense force. Ok. O chefe, na igreja dele, tem um chefe, um general de 4 estrelas que é membro da igreja dele. Now, very high position. Tem uma posição muito alta naquele país. They walk with bodyguards. E ele sempre anda com guardas de segurança, seguranças guarda. He's a Christian. E ele é cristão. You know what he does in the church? E sabe o que ele faz na igreja? He's washing plates behind the kitchen after people have eaten the food. Ele normalmente lava as vasilhas depois do almoço, do culto. That is his ministry. Esse é o ministério que ele faz na igreja local dele. 4-star general. Um general de 4 estrelas. People will serve him for everything. As pessoas estão servindo com tudo que tem. But yet in the kingdom of God, humbling themselves to do the work to serve God in his kingdom. Mas no reino de Deus, quem é que está usando as suas habilidades, seus dons, para realmente servir a Deus? Every one of us must get involved in the service to God. Todos nós, cada um de nós precisa se envolver com o trabalho de Deus. And thirdly, E em terceiro our lugar, time is almost gone. meu tempo está quase acabando. Live now with God's eternity in focus. O terceiro propósito, viva agora com foco na eternidade de Deus. We put God in our focus, center of our focus. Você põe Deus em primeiro lugar, We no put centro. God's purpose in our center. Você põe o propósito de Deus no centro. We live with eternity in focus. E você vive agora com a eternidade como centro da sua vida. You and I know we have no time. Nós dois sabemos que nós não temos muito The tempo. people out there need to hear about Jesus E Christ. pessoas lá fora precisam ouvir falar de Cristo. Billions of people have never heard about Jesus Christ. Milhões de pessoas ainda nunca ouviram falar de Jesus Now, Cristo. who will take the gospel and share with them? Então quem é que vai pegar o evangelho e levar para eles? It's you and I. Você e eu. And when you have eternity as focus in our hearts, Então quando nós temos a eternidade como centro, como foco no nosso coração, God will honor you and make you a great blessing. Deus vai honrar você e fazer você uma grande Some bênção. of you are deciding to go as missionaries to another place. Alguns de vocês já decidiram ir como missionários para outros lugares. I'm telling you, don't think anymore. Sorry? Don't think anymore. E eu falo para você, não pensem mais. Go and do the work of humanity. Vão e façam o trabalho. Because we really have no time to think about it. Porque nós não temos mais tempo para ficar pensando nisso. If you and I are serious with God, God will be serious with us. Se eu e você formos sérios com Deus, Deus vai levar a sério a gente. And I want to go towards the end because my time is out. I want to close with one particular story. Eu queria terminar, mas eu vou passar um pouquinho à frente essa história. With 2019, I was in Cairo. Em 2019, eu estava na cidade de Cairo. This young lady that you see here standing next to my wife, Essa jovem mulher que está do lado da minha esposa, she was a Muslim convert. ela era uma muçulmana convertida. She was from the Palestinians, Gaza Strip. Ela veio da Palestina. We know about the Gaza now, right? The war is going on. Vocês sabem ali a guerra em Gaza, né? She became a Christian and her family chased her away.
E ela se tornou cristã e a família expulsou ela. 24 years old. Só 24 anos de idade. Pharmacist by training. A farmacêutica na formação. After the conference, Depois da conferência, we asked her, what are you going to do? e nós perguntamos, o que você vai fazer agora? And she said, I'm going to go back to my home. E ela falou, eu vou voltar para minha casa. I said, you must be mad. Eu falei para ela, você deve estar louca. They will kill you if you go back. Você vai ser morta se você voltar lá. And she said, yes, I know. E ela falou, eu sei disso. But if I don't go back and tell my parents about Jesus, nobody else will tell them. Mas ela falou, mas se eu não voltar para falar aos meus pais de Jesus, ninguém vai lá falar para eles. She was willing to give her life just to go and tell her parents about Jesus Christ. Ela estava desejosa para ir lá só para falar sobre Jesus, mesmo que morresse. Why will she do that? Por que ela faria isso? Because she knows Jesus is the only way, the truth, and the life. Porque ela sabe que Jesus é o único caminho para a vida e para a eternidade. 2 years later, I went back to Cairo. 2 anos depois eu voltei para o Cairo. The first question I asked the organizers, where is this girl? A primeira coisa que eu perguntei para os organizadores do evento é onde está essa moça? And they all said, we never heard about her after she went back to Gaza. E todos eles disseram, nós nunca ouvimos falar mais dela. She probably was killed. Provavelmente ela foi morta. Today, you and I have the gospel. Hoje, eu e você temos o Evangelho. You and I have freedom to preach the gospel. Hoje, eu e você temos liberdade para pregar o Evangelho. What are we doing about it? E o que nós estamos fazendo com isso? Is God's eternity in our center of our lives? É a eternidade de Deus que está no centro da nossa vida. You know, when I think about Pastor Leandro and Matthew and how they are traveling to all the difficult, why are they doing all this? Quando eu olho para o pastor Leandro, o pastor Mateus e todas as dificuldades que eles passam, por que eles querem passar por They all isso? can live a comfortable life here in Brazil. We have such beautiful cities. Eles poderiam ter uma vida confortável, tranquila aqui na cidade deles. Are they out of their mind when everybody else is so comfortable? Será que eles estão doidos? Será que eles não vejam o que acontece no lado deles? Because they realized Eles perceberam the kingdom of God is so important. que o reino de Deus é o que importa. People need to come to know Jesus Christ as your Lord and Savior. Que acreditar em Cristo Jesus como Senhor e Salvador é o And centro. that is what our purpose is all about, living in this world. E esse então é o propósito que nós temos nesse mundo. That is why my wife and I, we have decided until the last breath of our life, we will go to the ends of the world and preach the gospel of Jesus E por Christ. isso que eu e a minha esposa tomamos até essa decisão na vida, que até o fim das nossas vidas, nós vamos para todos os cantos pregar o There were Evangelho. times we could have died in the mission field. Teve momentos que a gente quase morreu We no went campo through so missionário. many challenges. Nós passamos por tantas dificuldades, But yet, we want to fulfill God's purpose, God's eternity in our life. mas nós podemos provar o Evangelho com a eternidade no And I centro. pray that every one of us were listening to the voice of God this morning. E eu gostaria de falar para todos vocês hoje sobre You essa will, mensagem. despite of all your difficult situations, you will put God in the center of your lives. Se não importa quais dificuldades que você vá pelo passar, se você colocar Deus no centro da sua vida, Take the Great Commission seriously. No matter where God sends you, go and fulfill His purpose. não importa aonde Deus mandar, o que você vai passar, vá para onde Ele te mandar, Your lives will never be the same again. porque a sua vida nunca vai ser a mesma novamente. Let's bow our heads for a word of prayer. Esse é o poder Everyone, de Deus. let's close our eyes for a word of prayer. Let's pray. Vamos ficar em pé, meus irmãos, para nós orarmos? I want to ask everyone, while everyone is standing and with their eyes closed. Eu queria que todos vocês que estão em pé agora fechassem os olhos. I want all of us to ask a very important question ourselves personally. E eu queria fazer uma pergunta muito importante para cada um de vocês. Why am I living in this world? Por que eu estou vivendo neste mundo? What is my purpose of living? Qual é o meu propósito viver? Do I really put God in the center of my life? Será que eu estou vivendo com Deus no centro da minha Or am vida? I just living the way I want to live? I want to do things my own way and have my own enjoyment? Ou estou vivendo simplesmente do jeito que eu quero viver, da maneira que eu quero viver? Are we concerned about the people who don't know about Jesus Christ? Será que eu estou preocupado com essas pessoas que ainda não ouviram o Do we Evangelho? have the burden for missions to reach out to the unreached people? Será que nós temos o peso no coração por missões, por essas pessoas que ainda não ouviram? Today, if you will decide to put God in the center, Se hoje você decidir colocar Deus no centro, I tell you, your lives will never be the same again.
Eu quero falar para você, sua vida nunca vai ser mais a I mesma. have never lost out in my life because I'm full-time, I'm doing the work of God. God has blessed me beyond measure. Eu nunca perdi a fé na minha vida, porque Deus tem me abençoado em cada momento, em cada Despite passo. of all the sacrifices we have made, God has blessed us more than we can understand. Mesmo com todas as dificuldades que eu passei, Deus me abençoou em cada passo que eu That dei. is why taste and see that the Lord is good, the Bible Por says. isso eu quero dizer para você, prove e veja o amor, a bondade de If you have Deus. never tasted Him, you will never know the goodness of Se God. você não provar, você nunca vai ter ideia do que Deus tem We para have você. tasted God in our lives, and we can tell you when you taste God, God will honor you and bless Se você provar a Deus hoje, você vai ter Deus testemunhando do amor dele por you. And today, você. God is speaking to some of you to go as full-time missionaries. E alguns de vocês têm sido tocados por Deus hoje para ir Some como of you- missionários para o Some campo. of you, God is talking to you to put Him in the center. Alguns de vocês talvez vão ser para locais que são proibidos de se pregar o And evangelho. while every head and every eyes are closed and every head is bowed, if you are one of those who want to make a decision for Christ this morning, Então, se você, todos com os olhos fechados, então se você é um desses que quer fazer a decisão de colocar Deus e o propósito de Deus no centro da sua to vida, put God in the center of your lives, para chamar Ele para estar no centro da sua vida, and to make His purpose your purpose, para fazer o propósito de Deus o seu I propósito. just want you to lift up your hands and we are going to pray for you. E eu queria que você levantasse as suas mãos agora, eu queria orar por você. I see your hands. I see many Levante as hands suas this morning. mãos. Eu vejo as And mãos God sendo is speaking levantadas. to all of us today. E eu sei que Deus está falando para todos nós hoje de And manhã. when we give ourselves to God, E se nós mantemos a nossa vida nas mãos I de tell Deus, you, God will bless you beyond measure. eu falo para você que Deus vai te abençoar além da imaginação. I'm going to ask Pastor Leandro to lead a word of prayer. Vamos orar. Queridos, vocês querem vir aqui na frente para a gente orar por vocês? Vocês que levantaram as mãos, venham aqui na frente. Não importa quantas pessoas, se encher, a gente enche os corredores. Creio que a gente tem que gastar um tempo em oração agora. Esse homem que pregou aqui, ele poderia estar pregando só palavras. Ele decidiu comer só 2 refeições por dia para poupar mais dinheiro. Decidiu vender os carros dele, decidiu vender a casa dele. Ele usou todo o dinheiro que ele tinha, que era para os filhos dele, para poder usar em missões. A gente perguntou para ele que hora que ele descansa, que hora que ele tira as férias. Ele descansa quando ele vem pregar em outros países. Então, aqui é o dia do descanso dele. Então, ele não está pregando algo que ele não acredita. Ele está pregando algo que é verdadeiro na vida dele. Ele foi plantado mais de 10 mil igrejas através da vida dele. E ele podia dizer, como de vez em quando eu falo, que ele planejou isso. Ele não planejou isso. A única coisa que ele fez foi o dia que ele ouviu a mensagem: Senhor, eu quero o seu propósito no centro da minha vida. Deus fez isso na vida dele. Colocou o propósito no centro e abençoou ele de forma inimaginável, como ele falou. Eu creio que Deus tem isso para todos nós. Então, vem na frente, nós vamos orar por vocês. Vamos orar, meus irmãos? Baixe sua cabeça. Quem está aí, levante as mãos para cá, na direção dessas pessoas. Senhor Deus, nós colocamos diante de Ti as nossas vidas, ó Pai. Que o Senhor seja o centro das nossas vidas. Que o Teu propósito seja o centro da nossa vida. Que a eternidade seja o nosso foco, ó Pai. Nos ajuda, ó Pai, a não prestar tanta atenção nos nossos sonhos, nos nossos planos, nas nossas necessidades, que a gente tenha em foco, ó Pai, os seus sonhos, os teus planos, aquilo que o Senhor quer, o teu propósito. Senhor, enche o coração especialmente dessas pessoas que vieram à frente, ó Pai. Tu conheces aqueles que querem se entregar para missões, aqueles que querem se entregar, ó Pai, para plantar igrejas, para servirem através dos seus empregos, vocações, dos seus trabalhos. Talvez haja pessoas aqui na frente, ó Pai, que estão entregando a vida delas pela primeira vez, de forma verdadeira, a Jesus como Senhor e Salvador da vida delas. Nós clamamos agora, ó Pai, que o Senhor derrame na vida dessas pessoas o Teu Espírito Santo, que o Senhor possa dar um nascimento verdadeiro, que o Senhor possa derramar a capacitação, que o Senhor possa derramar a coragem, que o Senhor possa abrir as portas, ó Deus, dos recursos para aqueles que precisam para ir, que o Senhor possa dar oportunidades, abrir, ó Deus, a mente daqueles que têm negócios e profissões e precisam do Teu toque agora, ó Pai. Usa a vida de cada um desses que estão aqui na frente, ó Pai, de uma forma poderosa e especial. Que o Senhor seja o centro deles, que o Senhor e o Teu propósito seja o centro da vida deles. Louvado seja o Teu nome, ó Pai. Em Cristo Jesus que nós oramos.
Amém, Senhor Deus, amém. Poder sentar, meus irmãos. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque posso crer no amanhã, porque Ele temor não há, mas eu bem sei.